depois da conservação da quantidade de movimento, vamos ver os choques ou colisões. Então essas colisões elas têm duas fases, né? A primeira fase seria a deformação e a outra fase é a restituição. A deformação ela começa no instante que os corpos entram em contato e começam a deformar, e ela vai terminar somente quando um corpo para em relação ao outro. A restituição ela inicia quando o corpo está em repouso em relação ao outro após essa colisão, e o final dela é no momento em que os corpos se separam, isso dependendo, né, do tipo da colisão. Coeficiente de restituição a gente vai representar pelo E minúsculo. Ele faz uma comparação entre as velocidades de afastamento e a velocidade de aproximação dos corpos envolvidos nessa colisão. Então eu posso calcular esse coeficiente de restituição fazendo a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. VAF é a velocidade de afastamento, que eu posso calcular fazendo a velocidade de um corpo após a colisão menos a do outro após a colisão. Então, VB' menos VA'. E o VAP é a velocidade de aproximação, que eu posso calcular fazendo VA menos VB. Lembrando que o índice linha indica que as velocidades são após o evento, no nosso caso, após a colisão. O coeficiente de restituição ele não depende da massa dos corpos, ele depende dos materiais, né, dos corpos que estão envolvidos na colisão. E ele é uma grandeza adimensional, não tem unidade de medida. Ele vai ser só calculado pela divisão entre as velocidades de afastamento e aproximação, comparando essas duas velocidades. Tipos de colisões ou tipos de choques. Primeira colisão elástica ou perfeitamente elástica. Né? Ela constitui uma situação ideal. A velocidade de aproximação vai ser igual à velocidade de afastamento. Então, o VAP é igual ao VAF. E os corpos envolvidos nessa colisão perfeitamente elástica, né, eles aproximam-se e afastam-se com a mesma velocidade escalar relativa um em relação ao outro em módulo. O coeficiente de restituição, no caso da velocidade da colisão, né, perfeitamente elástica, ele é máximo, ele vai valer 1, porque as velocidades de aproximação e afastamento são iguais, e a quantidade de movimento e a energia cinética se conservam. Então, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, a energia cinética do sistema inicial, antes da colisão, é igual à energia cinética final após a colisão. Então essas são as características das colisões dos choques perfeitamente elásticos. Colisão parcialmente elástica. A velocidade de aproximação é maior que a velocidade de afastamento. Então o VAP é maior que o VAF. E o coeficiente de restituição, nesse caso, né, como a velocidade de aproximação, que é no denominador, é maior que o afastamento, ele vai estar com o valor entre 0 e 1. Ele é maior que 0 e menor que 1. A quantidade de movimento e a energia cinética, né? Nesse caso, a quantidade de movimento vai se conservar. A quantidade de movimento antes da colisão é igual ao depois, inicial é igual ao final. Só que a energia cinética, devido à diferença das velocidades de aproximação e afastamento, ela não se conserva. A energia cinética inicial é maior que a final. O que quer dizer isso? Que durante a colisão, parte dessa energia foi transformada em outra modalidade de energia. Colisão inelástica, anelástica ou plástica. A velocidade de afastamento vai ser nula. Então o VAF é igual a 0. Logo, o coeficiente de restituição vai ser 0 dividido pela velocidade de aproximação, que vai ser 0. A quantidade de movimento vai se conservar. Então a quantidade de movimento inicial é igual à final, antes da colisão é igual a depois da colisão. E a energia cinética não se conserva. Os corpos, após essa colisão inelástica, eles não se afastam entre si após a colisão. Não vão se afastar, eles permanecem juntos ou próximos após a colisão. Certo? Essas são as características, então, das três colisões. E vamos ver um exemplo aqui.
Considere dois corpos A e B de massas iguais a 6 kg e 4 kg, respectivamente. Né? Suas velocidades antes da colisão aparecem indicadas na figura. Então, antes da colisão, o corpo A tem uma velocidade de 10 metros por segundo e o B 5 metros por segundo, mesma direção e mesmo sentido. Determina o módulo das velocidades das partículas após ocorrer entre elas uma colisão do tipo parcialmente elástica, com o coeficiente de restituição igual a 0,5. O que eu tenho de dados aqui? Ó? Massa do corpo A, 6 kg. Massa do corpo B, 4 kg. Velocidade do corpo A, 10 metros por segundo. Essa velocidade é antes da colisão. Velocidade da partícula, o corpo B, 5 metros por segundo. Mesma direção e sentido do corpo A, mesmo sinal. Também a velocidade antes da colisão. E o coeficiente de restituição como sendo 0,5. Essa colisão é parcialmente elástica. Vamos aplicar aqui a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes da colisão é igual a depois. Então, 6 vezes 10 mais 4 vezes 5, que são as massas e velocidades das duas partículas antes da colisão, é igual a 6 vezes V' mais 4 vezes VB'. Vamos resolver essa conta aí. Ó. A gente vai chegar nessa equação aqui. 80 igual a 6V' mais 4VB'. O que acontece? Para calcular as velocidades das duas partículas, V' e VB' após a colisão, eu tenho só uma equação com duas incógnitas. E a outra equação, para montar um sistema para poder resolver, né, as velocidades, vem do coeficiente de restituição, que é a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. Então, como que vai ficar o nosso coeficiente de restituição? VB' menos VA', que são as velocidades que eu quero descobrir, sobre VA menos VB. 0,5, segundo o enunciado, VB' menos VA', e aqui embaixo 10 menos 5, que é a velocidade da partícula A e B antes da colisão. Fazemos a conta lá embaixo, passo 5 multiplicando, 2,5 igual a VB' menos VA'. Então eu tenho duas equações agora, com duas incógnitas. Vamos montar o sistema aqui, ó. Tá lá as duas equações com as duas incógnitas. Dá para nós fazer o seguinte, vamos isolar o VB' na segunda equação, passar o VA' para o outro lado com sinal positivo. O VB' fica igual a 2,5 mais o VA'. E agora eu troco esse valor do VB' na primeira equação. Então aqui onde está o VB' vai ficar 4 vezes o VB' que eu isolei na segunda equação. Então fica 80 igual a 6V' mais 4 vezes o nosso VB', que é 2,5, mais o VA'. Distribui a multiplicação aqui dentro, 80 igual a 6V', 4 vezes 2,5 é 10, 4 vezes V', 4V'. 6V' menos 4V', passo 10 para o lado negativo. 70 igual a 10V', então a velocidade do A após a colisão é de 7 metros por segundo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse V' que eu já calculei e eu vou substituir numa das equações. Na segunda que está mais fácil. Então o VB' é igual a 2,5 mais o VA' que é 7. Então a velocidade da partícula B após a colisão será de 9,5 metros por segundo. Esse é um caso extremo no qual aparece, né, um sistema. Se por acaso no enunciado do problema a colisão fosse inelástica, quando o coeficiente de restituição é igual a zero, não há necessidade de resolver o sistema. O sistema aparece quando as colisões são perfeitamente elásticas ou parcialmente elásticas. Beleza, gente? Valeu!